Este é o podcast jurídico das FIGE, o seu canal de informação sobre assuntos do direito e de divulgação das atividades de pesquisa e extensão. Este é um projeto do curso de Direito das Faculdades Integradas de Jaú, Fundação Dr. Raul Bawab. Olá a todos, esse é o podcast jurídico das Faculdades Integradas de Jaú e nessa primeira edição desse projeto nós vamos falar sobre a Semana Jurídica que ocorreu dia 7 a 11 de agosto aqui no Ginásio das FIGES, uma atividade já que ocorre há 21 anos, foi a 21ª Semana Jurídica, ela existe desde o primeiro dia da fundação das faculdades e tem sido cada dia mais sofisticada, mais incrementada. Já há algum tempo a Semana Jurídica ela é organizada pelo Centro Acadêmico das FIGE e neste ano nós tivemos aí grandes nomes. E para fazer comentários sobre esta Semana Jurídica e sobre as palestras, nós estamos aqui hoje com dois alunos, o Ademir Amadeu, do primeiro A, e o Lucas Dornelles, do quarto ano. Então, a ideia é que a gente possa fazer aí uma discussão sobre essas palestras, com comentários e das suas impressões. Eu vi que ambos participaram ativamente da atividade, então os escolhi para que a gente possa aí fazer aí uma dinâmica em que traga suas impressões sobre as atividades. No primeiro dia, lá no dia 7, nós tivemos aí o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, falando sobre reforma trabalhista, e eu já, antes de passar a palavra para você, já dou minhas impressões iniciais, que gostei muito não só da pessoa do Dr. Carlos, que se apresentou uma pessoa muito amigável logo de cara, mas já vi que fez uma abordagem totalmente contrária à reforma trabalhista. Não sei se você concorda, Lucas, com isso, Ademir, se você concorda com isso. Olá, professor Herrera, olá, Lucas, é uma alegria muito grande estar aqui. Iniciante nas FIGE, né? Foi minha primeira semana jurídica, primeira vez que estou participando. Tive a ousadia de participar, de perguntar, gostei bastante. Sobre a reforma trabalhista, que foi o tema da palestra do Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, foi um pouco assustador, na minha opinião, porque eu não esperava ouvir aquelas coisas. Normalmente nós estamos acostumados a ouvir da mídia muitas e muitas coisas, e o Dr. Carlos veio para quebrar tudo isso e mostrar que não é bem assim, mostrando que a reforma trabalhista é algo catastrófico para a população brasileira e principalmente que não é uma ideia aprovada pelo povo, né? É a ideia de um governo que não está sendo aprovado pelo povo. Isso eu acho que é alguma coisa que ele colocou com bastante ênfase, né? A questão do aceleramento da proposta, né? Da aprovação da proposta, que pouco se discutiu. E além disso, no Senado não se discutiu. Não teve o bicameral, né? Não teve o bicameral. Ao ponto de o discurso do Senado ter sido assim de delegação. Olha, nós não vamos fazer nenhuma discussão porque depois o presidente Temer lá na frente vai fazer uma medida provisória e aí ele faz alguns consertos. Quase que quer dizer, já uma inconstitucionalidade formal, né, do ponto de vista do processo legislativo, né? Mas do ponto de vista material, ele também apresentou, né, Lucas, alguns problemas pontuais ali, ou quase, ele apresentou quase com tudo como um problema, né? Realmente, boa tarde, professor Herrera, boa tarde, Ademir. É uma alegria também estar aqui hoje. Esse é meu quarto ano na FIGE e essa é a minha segunda semana jurídica, que eu participo ativamente. E, de fato, professor Herrera, o professor Carlos, ele trouxe pontos materiais muito importantes da reforma trabalhista, como a jornada 12 por 36, como a questão da terceirização, entre outros pontos extremamente importantes. A abordagem dele dos artigos da reforma trabalhista foi extremamente pontual, trazendo críticas que realmente me impressionaram nessa primeira palestra da Semana Jurídica. E, querendo ou não, a última palestra, que também tratava do mesmo assunto, que era o direito trabalhista, insiste, pelo Dr. Jorge Luiz Souto-Maior, um juiz do trabalho que é reconhecido nacionalmente pela sua postura bastante refratária à reforma do trabalho e, historicamente, eu que já estou há um tempinho, mas não sou da área do trabalho, mas já tenho
de conhecimento sobre a postura do Dr. Jorge Luiz Sotomayor é que ele é alguém que evidencia muito que a todo custo devemos proteger os direitos do trabalho, do direito trabalhista. E a todo custo ele enfatiza que a CLT atual, não a da reforma, ainda é ruim para o trabalhador. Assim, inclusive, disse no Roda Viva, né? Perguntado pelo âncora lá, né? Então ele é alguém assim de fato que trabalha com uma visão de proteção do trabalhador em última instância. Então, pegando o Carlos Eduardo e o Jorge Luiz Sotomayor, o que a gente poderia aí falar de pontos em comum entre as palestras, né? Eu acho que a questão do trabalho intermitente, que eles falaram, que os dois tocaram nesse assunto, foi importantíssimo, porque eles citaram até os funcionários do McDonald's, né, desse serviço de fast food, que trabalham com isso, que fazem isso, e agora tem essa regulamentação também para outros trabalhos, né? Eu não tive ainda a matéria de direito trabalhista, mas pelo pouco que eu pesquisei, também assisti o programa no Roda Viva, que o Jorge Luiz Sotomayor participou com o relator, né, o deputado relator da reforma trabalhista, e eu gostei muito da abordagem do Dr. Jorge Luiz na questão histórica. Sim. Que ele começa a trazer todos os direitos, todas as perspectivas do direito trabalhista na questão histórica e trazendo para hoje. Mostrando e me lembrando também da primeira aula de filosofia que nós tivemos, que, querendo ou não, foi uma abordagem histórica, mas também filosófica, porque Sim. ele fez uma reflexão sobre tudo aquilo que fez com que a CLT atual salvaguardasse, né? Chegasse, segurasse. Eu acredito até no caráter pessoal do Dr. Sotomayor. Ele, por ser um professor, ele veio com uma didática absurda na aula dele, na palestra dele, porque ele fez um discurso histórico em pouco tempo e de uma completude assim, também grandiosa, né? Consistente. Consistente, justificando, né, como a reforma trabalhista, como está se dando, ela retroage em direitos sociais. E uma das perguntas que fiz também ali foi, professor, mas o senhor vai aplicar o controle de convencionalidade? O que é isso, né? O senhor vai deixar de aplicar as normas trabalhistas atuais para aplicar convenções internacionais de direitos humanos que versam sobre direitos trabalhistas, que são mais protetivas? A resposta dele foi, sim, é possível, e senti que farei isso, ou seja, não aplicarei a lei, farei um controle de convencionalidade nas minhas decisões, vou aplicar as convenções da OIT que o Brasil assinou e não estou nem aí, né? Foi mais ou menos essa linha, a partir de uma visão integral do direito, né? E não propriamente da aplicação dessa lei. O que isso vai gerar de consequências, não sei. Então, assim, eu acho que a palestra do Sotomayor foi um pouco mais ácida do que a do Carlos Eduardo. Sim, ambos os palestrantes, ao meu sentir, trouxeram o aspecto da reforma trabalhista, como o Ademir já citou, a questão da jornada intermitente, entre outros pontos importantes. Mas na palestra do Dr. Jorge Luiz, ele trouxe principalmente o aspecto sociológico, filosófico e histórico, como já citado anteriormente, da questão da CLT. E isso foi algo muito importante, porque ele trouxe diversas leis importantes que vieram com o aspecto histórico, como a criação do empregado rural, entre outros. Então foi uma palestra que foi extremamente pontual e importante, ao meu sentir. O Sotomayor falava muito da questão do agrícola, né, dos empresários, que tudo Sim. isso é uma questão da economia. Ele bateu bastante nessa tecla, né, falando que essa reforma é para melhorar a economia do país, mas tanto se faz pela economia, a economia nunca melhora, né? Quem garante que essa será uma mudança que de fato melhorará a economia? O Carlos Eduardo, acho que também, eu me recordo que trabalhou também com essa abordagem, né, de que a reforma trabalhista ela vai tirar dinheiro e, ao tirar dinheiro e dar uma instabilidade, vai gerar problemas econômicos e não ao contrário daquilo que se diz, né? Bom, importante que nós tivemos aí duas grandes autoridades, as duas trabalhando mais ou menos trabalhando na mesma linha, ou seja, de discordar da reforma trabalhista. Não tivemos um contraponto, né? E assim, eu senti falta nesse aspecto, de não ter alguém que pudesse defendê-la, né? Porque até agora tenho ouvido mais de jornalistas, né? E a partir da televisão a informação de que é boa. E agora vindo de dois técnicos que trabalham na área dizendo que não é bom, como não sou da área, mas a gente acaba inferindo alguma coisa,
vi que não é tão boa assim. Mas gostaria de agora ouvir aí por outros meios profissionais da área que defendem, né? E com a qualidade que defenderam. Acho que a gente pode passar aqui para outra palestra. Eu vou já caminhar aqui para a palestra do Felipe Melo, que foi Dinâmicas do Estado e dos Grupos Criminais na Gestão Prisional do Brasil. Felipe Melo é doutor em Sociologia, propriamente não é da área do direito, mas trabalha com temas que estão completamente relacionados ao nosso curso, né? E nesse ponto, quais foram as impressões de vocês? Bom, o palestrante ele começou a palestra dele trazendo um aspecto histórico dos regimes prisionais no Brasil, evoluindo, trazendo basicamente um olhar crítico em relação à dignidade dos prisioneiros e o despreparo que os presídios hoje em dia têm para receber cada uma das pessoas. Ele também citou durante a palestra que os presídios acabam tendo um efeito contrário. Em vez de ressocializar os prisioneiros, na realidade eles acabam por piorar a situação de cada um deles. E, Ademir, se eu não me engano, não sei se você se recorda, mas queria ouvir sua opinião sobre isso. Ele deu algumas soluções assim ao final, né? Ele trouxe alguma questão voltada a Política de drogas, né? Política de drogas, depois trouxe também a questão de separação de polícias, tipo Polícia Militar versus Secretaria de Segurança Pública, Força Nacional. Ele fez essas distinções, né? Ele coloca primeiro a polícia, né, como uma polícia mais ativa e próxima das comunidades, não uma polícia que simplesmente chega e faz o trabalho que faz, mas uma polícia que está junto com o povo, que está trabalhando com o povo nas comunidades principalmente, que é onde nós vemos o principal crescimento das drogas, né? E aí ele já vem também com a política de regulamentação das drogas, que de acordo com ele, é uma ideia que eu não concordo, mas de acordo com ele, se nós tivéssemos a regulamentação de todas as drogas, nós teríamos a diminuição da quantidade de presos, até porque, de acordo com informações que ele passou, foi algo assim que eu fiquei até um pouco assustado, a importância de uma matéria zetética, né, que nós vemos como a sociologia, de 40% a 50% dos presos estão sem julgamento. Então, de acordo com ele, essa ideia seria algo muito bom. Eu também concordo com o colega Ademir. De fato, ao mesmo tempo que você acaba, ao regularizar as drogas, você acaba por diminuir as pessoas no presídio, isso acabaria se tornando apenas um tapa-buraco, porque a saúde pública, nesse sentido, acabaria aumentando. Sim. Então, eu acabo partilhando da opinião do meu companheiro aqui do lado. Esses temas são realmente complicados. Eu até fiz uma provocação ao palestrante ali na mesa. Falei, olha, doutor Felipe, nós estamos discutindo isso há tanto tempo, desde os meus tempos de academia, estou ouvindo isso, vem sociólogo, vem jurista, todo mundo dando soluções, e a única coisa que a gente tem certeza é que está aumentando o número de presos, está aumentando a violência, está aumentando a criminalidade. Então, o que a sociologia, o que o direito está fazendo efetivamente em prol de uma melhoria disso? Parece-me que é algo muito descritivo da realidade, mas sem intervenção de fato da ciência nesta área. De modo que parece que estamos aí mais teorizando, discutindo o assunto do que propriamente propondo soluções, né? É um assunto já que se discute há tanto tempo e que não se vê muita efetividade, né? No dia 9, tivemos palestra com o Luiz Flávio Gomes, né? Conhecido jurista, criador lá do LFG, do Luiz Flávio Gomes, cursos jurídicos, e veio então dar uma palestra não tão jurídica pelo próprio tema, porque era um tema de ética, cidadania e novas lideranças, né, dentro do seu aspecto político, e o que a Lava Jato tem a ver com isso. Gostaria também de ter a impressão de vocês aí sobre a palestra, o que vocês acharam. Bom, a palestra do Luiz Flávio Gomes foi uma palestra muito boa, eu gostei. Como o professor disse, não foi uma palestra com um tom jurídico, eu esperava um pouco mais disso. Eu imaginei que um professor como o Luiz Flávio fosse falar um pouco mais de direito, um pouco mais de conceitos de direito, um pouco mais da parte jurídica envolvendo a Lava Jato, e ele não citou muitas coisas a respeito disso. Ele
eu percebi que foi uma palestra e ao mesmo tempo foi uma palestra com tons de brincadeira. Ele fazia muitas brincadeiras no meio da palestra. Motivacional, né? Exatamente. Mas eu gostei do modo que ele disse que a política no Brasil age hoje, que é o modo mafioso. Então, primeiro você oferece um dinheiro, o cara não aceitou, você intimida. O cara também não caiu na sua intimidação, você vai lá e mata ele. Então é a compra, a intimidação e depois a violência. E nós acabamos, querendo ou não, vendo isso, né? De acordo com o professor Luiz Flávio. Inclusive, o professor até utilizou-se da palavra cleptocracia para demonstrar que é uma democracia de corruptos o Brasil, no caso, com um tom de brincadeira, utilizando-se de muitas piadas durante a palestra. De fato, também eu esperava um pouco mais do tom jurídico que ele utilizasse durante a palestra, mas tudo bem. Ele motivou os alunos a eleger candidatos éticos, dizendo que a Lava Jato seria algo bom, desde que ela seguisse as leis. Eu acreditava até de um ponto de vista, ou que ele iria trazer uma determinada perspectiva, mas eu acho que ficou um pouco implícita, não sei se é essa a opinião de vocês. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a Lava Jato é fantástica, ela vem aí como um marco para uma nova forma de se ver a política no Brasil, e isso é indiscutível, pelo menos na minha ótica. Entretanto, deve-se obedecer o devido processo legal, que me parece que ficou uma crítica implícita a algumas atuações, ou da Procuradoria da República, ou do juiz Sérgio Moro, no sentido de que algumas coisas são feitas meio a toque de caixa, um pouco à margem da lei, para tentar justificar uma certa eticidade um certo movimento em prol da corrupção, como se fosse um sentido político dentro do Poder Judiciário, tipo uma moralização pelo Poder Judiciário e a custo do procedimento, a custo do processo legal, do devido processo legal. Me pareceu que ele trouxe isso com uma mensagem implícita. E aí fez brincadeiras, trabalhou com ética, moral, etc. Deu vários exemplos engraçados, realmente. Agora, um ponto que me chamou a atenção, que ele disse e que estava no folder que ele deixou, foi que ele é a favor das candidaturas avulsas. Ou seja, alguém ser candidato a deputado, etc. e tal, sem partido político. E aí a minha pergunta para vocês é possível? Vocês acham que é viável? Se não tivesse partido político, eventualmente vocês até aventariam em ser candidatos? Ou é o partido que blinda a pessoa a ser candidato? Olha, professor, muito boa observação. Eu acho que é extremamente viável, algo que, acredito eu, que fará com que o político tenha certa imparcialidade, não tendo que fazer escolhas pelo partido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho problemático, porque se você não tem a base dos partidos no Congresso, os seus projetos não serão aprovados nunca. Sem dúvida. Nunca, em hipótese alguma. Eu considero também uma boa afirmação, uma boa indagação na realidade. E o que eu penso é o seguinte: se não houvesse os partidos políticos, seria uma individualização da pessoa. E isso talvez não fosse viável dentro de um Congresso Nacional, porque cada um tomaria as decisões por si e não estaríamos agindo dentro de uma democracia, o que nós temos atualmente no Brasil. Às vezes pode até fortalecer a democracia na medida em que você não precisa estar aí caudatário de um partido, de um cacique, etc., para você adentrar, As novas lideranças surgiriam por autonomia, É algo a ser discutido, Sim, Pauto aqui porque é algo que ele trará como projeto para é algo viável, que pode acontecer também. É algo que pode acontecer, é algo que é instigante. E por último, nós tivemos, já que falamos do Jorge Luiz Sotomayor, invertemos a ordem, no dia 10, na quinta-feira, tivemos o Dr. André Cana Trindade falando sobre direito e literatura. Muito bom. E André Lozano Andrade falando sobre atuação criminal e devido processo legal, o necessário respeito aos atores processuais. Começamos a noite com o André Cana Trindade, eu sou suspeito para falar sobre o tema, porque eu gosto bastante, e depois com a parte do André Lozano, que me pareceu trazer uma ideia de prática jurídica criminal, ou seja, quais as dificuldades que se tem no dia a dia com a advocacia criminal. Problemas do júri, problemas no trato com delegados, problemas de corrupção, problemas do dia a dia, E depois o André Cana Trindade com relação à literatura. Mas e aí, Lucas? Bom,
a palestra do André Caran me impressionou muito. Eu estava esperando o tema da instituição do STJ, mas na realidade teve essa palestra também. Teve essa palestra, porque ele até brincou com a Inessa lá, dizendo, olha, já que a Inessa colocou, entre aspas, errado no folder, eu vou falar em 6 minutos, 5 minutos a palestra 1, e depois eu dou palestra 2. É um combo, né? Vocês vão receber 2 palestras em uma só. Né? E ele conseguiu, porque a instituição do STJ, a legalidade defensiva e tudo mais, ele conseguiu trazer em apenas 6 minutos, de fato. Mas eu tive a grata surpresa de receber a palestra sobre o direito à literatura, que foi incrível. Ele trouxe aqueles 7 pontos sobre quanto a literatura é importante para o estudante do direito, quanto é importante para o estudante do direito ler obras como Dom Quixote, entre outras. E, para ser sincero, no primeiro tópico, eu já fiquei convencido do quanto a literatura é importante para o estudante de Direito e todos os outros cursos. E você, que está começando agora na faculdade, Ademir? Nossa, a palestra do Dr. André Caran foi muito boa, excelente. A meu ver, foi a melhor palestra, juntamente com a palestra do Dr. Souto Maior. E a literatura é fundamental. A literatura faz com que você enxergue na sua vida coisas que você não vê diariamente. Então ela vem para preencher o seu imaginário, vem para preencher o seu ser. Ela faz com que você consiga se colocar no lugar do outro. Ela faz com que você consiga ver novos meios de atuação. Ela faz com que você seja humano, porque na literatura você consegue perceber sentimentos que você normalmente não tem. E tudo isso é fundamental para o direito. Estou resumindo aqui em outras palavras o que o Dr. André quis dizer. Né? Eu até entrei em contato com ele respondeu um e-mail que eu pedi algumas sugestões literárias. Ele falou muito de Kafka, de Shakespeare, do próprio Machado de Assis. Muito, muito, muito boa. O Dr. André Lozano até trouxe algumas coisas depois, né, com relação à literatura também, de forma que ele possa usar no dia a dia da advocacia. E eu até arrematei ao final, não me recordo como disse, mas vou tentar reproduzir mais ou menos, que foi assim, a literatura, ela, para as 2 palestras, embora elas não tivessem sido combinadas, mas a literatura também serve à advocacia criminal a título de retórica, a título de estética, né? Num plenário do júri, fazer o encantamento dos jurados, ou algo para demonstrar um certo conhecimento, ou uma metáfora que possa colaborar na explicação, sobretudo na oratória, na retórica, né? Enquanto a literatura, já na perspectiva da abordagem do Dr. André Caran Trindade, ela já era mais de formação, né? A literatura enquanto instrumento para a construção do raciocínio jurídico, da abertura para o mundo, abertura de visão, e o quanto isso é importante para o direito, que é uma disciplina que alcança todos os meandros da sociedade, né? Querem falar mais alguma coisa? Algum outro tópico, alguma outra observação? Bom, a gente encerrar aqui a nossa primeira edição. Sobre o Dr. André Lozano, né, a abordagem que ele fez sobre o processo, como eu estou no primeiro ano, eu não tenho conhecimento nenhum de processo, então eu fiquei um pouco assustado, porque eu fiquei me questionando, será que é assim mesmo? Né? Será que é exatamente assim? Será que existe esse tipo de coisa que ele está falando? E lendo o processo do Kafka, você percebe que tem aquela imparcialidade com o juiz, a imparcialidade com o réu, tem a imparcialidade do juiz a parcialidade do juiz e o réu está ali naquele meio, naquele fogo cruzado, sem saber o que vai acontecer com ele, né? Então você percebe que na literatura, sendo a expressão da realidade, acontece. Então... É exatamente assim, não é só na parte criminal, eu não trabalho na parte criminal, mas na parte civil é exatamente assim, existem essas nuances do dia a dia que fogem um pouco ao razoável e que, infelizmente... na faculdade, às vezes, somente com um professor dentro da sala de aula que ele vai trazer para você, às vezes, um pouco dessa parte prática, que foge um pouco da literatura, que foge um pouco da dogmática, porque, do contrário, você sai sem esta noção do que de fato acontece lá fora, né? Com relação ao tratamento, com relação às dificuldades, conseguir um inquérito, ver um documento, são coisas que atravancam o nosso dia a dia, da advocacia, e que ele fez uma espécie de denuncismo a respeito disso, né? Lucas? Bom, meu sentido na palestra do André Lozano, ele trouxe começou a palestra com um aspecto principiológico, trazendo a questão do indúbio pro réu, entre outros princípios do direito penal. E, por fim, ele trouxe
a questão da imparcialidade, da própria parcialidade de cada um dos juízes, de alguns juízes no direito penal e tudo mais. Foi uma palestra bastante interessante, ao meu sentir. Muito bem. Passado já algum tempo aí de bate-papo, estamos estourando o nosso tempo. Aproveitando dessa primeira edição para agradecer às Faculdades Integradas de Jaú pelo espaço, agradecer também o curso de comunicação, agradecer ao Júnior nos estúdios, que está nos amparando aí na gravação dos áudios, agradecer ao Ademir e ao Lucas que aceitaram esse desafio nessa primeira edição. Não é fácil estar aqui, né? Teremos outras e acredito, já propondo uma segunda edição, nós temos que falar só sobre direito e literatura, porque eu vi certa empolgação dos dois sobre essa palestra. Faremos então sobre direito e literatura e já aí avisando aos alunos que faremos uma também com o professor Vanderlei sobre o lançamento do livro que é fruto de sua dissertação de mestrado. Então, essa é uma proposta do curso de Direito, de divulgar as atividades científicas, as atividades de extensão, acadêmicas, integrar os alunos, mostrar o que nós estamos fazendo em termos de atividade acadêmica, científica, para vocês, alunos, para os professores e para a comunidade da cidade de Jaú e os ouvintes. Então agradeço, Ademir, pela sua presença, Lucas pela sua presença. Até a próxima. Este é o podcast jurídico das FIGE, o seu canal de informação sobre assuntos do direito e de divulgação das atividades de pesquisa e extensão. Este é um projeto do curso de Direito das Faculdades Integradas de Jaú, Fundação Dr. Raul Bawabi.